Queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical, graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, os seus, amém? Deus te abençoe. Irmãos, estou com muita saudade de todos vocês. Esses dias eu mandei um áudio para alguns irmãos, aí eu acho que foi a Cleuzinha disse assim: ai pastor, mas a gente vê você na aula, a gente vê você no culto, mas eu não vejo vocês. Então a saudade desse lado aqui é muito grande, irmãos, muita saudade mesmo, que espero em breve poder ver a todos, amém? Deus abençoe sua vida. Queridos, vamos para a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, eu não liguei meu cronômetro aqui, eu vou ligar agora. Romanos capítulo 5, vamos dar sequência a nossos estudos da carta aos Romanos, e nós vamos a partir do versículo de número 12. Eu até queria voltar em alguns versículos tão ricos, irmãos, que estão nessa primeira parte do capítulo 5, né? Versículos que nós deveríamos recitar, falar deles, né? Versículos que alimentam a nossa fé. Versículo 5, por exemplo: e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que delícia, irmãos! Depois da nossa aula, volta a fazer a leitura do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. É bom demais, irmãos. É bom demais saber que na tribulação produz perseverança, perseverança, aprovação, e aprovação, a esperança. O crente, irmãos, ele não vive sem esperança. Palavra de Deus, de Paulo aos Coríntios, dizendo que se a nossa esperança estiver apenas nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não sejamos achados no meio desses, sejamos achados no meio daqueles que são aprovados, que guardam a sua esperança no Senhor e na sua vinda, amém? Outro versículo maravilhoso que esse trecho nos traz, né, que diz que, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Aleluia! Mas vamos lá, vamos a partir do versículo 12 até o final do texto, até o versículo 21. Eu quero fazer a leitura desses 12 versículos com vocês, desses versículos até o versículo 21, para que tenhamos um panorama desse texto. Esse texto, ele é, em todo ele, um paralelo entre Adão e Cristo Jesus. Um versículo muito conhecido pela igreja já é o versículo 12, onde ele diz: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Irmãos, esse versículo, nós já podemos fazer uma ligação dele com o capítulo 3 e o versículo 23. Quando Paulo começa a falar sobre a justificação, nessa sua carta aos Romanos, onde ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo aqui no versículo 12 do capítulo 5, ele apenas esmiuça um pouco mais, ele apenas destrincha um pouquinho mais, dizendo como que nós nos tornamos pecadores. Porque quando voltamos ao capítulo 3, entre os versículos 9 e o versículo 20, esse conjunto de versículos, principalmente quando ele fala no versículo 9, dizendo: e então
somos superiores a eles de modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. E aí ele vai fazer uma série de declarações. Lembram-se bem que eu disse que a partir do versículo 10, onde ele diz assim, como está escrito, o texto ganha um espaçamento maior à direita, porque até o versículo 18, Paulo faz uma série de citações de versículos, principalmente de Salmos, onde ele vai aí dizer da depravação do homem, da depravação da natureza humana a partir de Adão. E no versículo 23, após ele começar a falar da justificação, ele vai fazer o resumo disso. É como se ele dissesse, resumindo, capítulo 1, 2 e 3, até aqui, eu tenho para vos dizer o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê, irmãos? Porque ninguém em situação de pecado, ninguém nessa condição humana que chegou até aqui, o capítulo 3, o seu compêndio da situação do homem, ninguém poderia e teria condições de se achegar a Deus. Todos pecaram. E pecamos como? Capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, ou seja, por Adão, no Éden, quando desobedeceu, foi lá e tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal. O pecado entrou. E pelo pecado, a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens. Irmãos, não herdamos apenas a morte de Adão, herdamos o pecado de Adão, herdamos essa natureza pecaminosa, a natureza humana original, aquela que Davi diz, em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Pois todos pecaram, finaliza o versículo 12. O versículo 13, ele continua dizendo, porque antes da lei, o pecado já estava no mundo. Mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Veja bem, o versículo 14, ele vai dizer, a morte, no entanto, a morte reinou de Adão até a Moisés. Ou seja, o período que estava o homem sem lei, ele, por mais que o versículo 13, diz que o pecado não é levado em conta quando não há lei, mas a consequência do pecado estava sobre o homem da mesma maneira. Entenderam? O pecado não era levado em conta, mas sobre ele estava o resultado do pecado, a morte. Versículo 14. A morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ainda que não fossem achados na mesma transgressão de Adão, a desobediência, todos provaram da morte. Ou seja, a consequência do pecado foi-lhes imputada a todos, a morte. Versículo 15 diz, mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão. Ou seja, ele começa agora a falar da graça, ele começa agora a falar de Cristo, porque pela transgressão de um, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Vamos repetir esse versículo? Versículo 15. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão. Porque se pela transgressão de um, muitos morreram, muito mais agora, pela graça de Deus
e a dádiva, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou sobre muitos. Também, versículo 16, também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou. Pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação. Mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Então, o que Paulo começa a dizer aqui é que há um caminho inverso, de um só. Toda transgressão veio ao mundo, da desobediência de um homem, de Adão. E agora, de toda essa transgressão toda agora vem encontrar também apenas um só homem, Jesus. E a dádiva que é dada por ele, versículo 15, toda essa transgressão agora encontra com este um só homem, que por meio dele vem a justificação. Versículo 16 no seu final. Relendo o final do versículo 16, dizendo: mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões, agora para a justificação. Deus prova o seu amor para conosco, ao ter morrido Cristo por nós, quando ainda éramos pecadores. Amém, querido? Que coisa maravilhosa. O versículo 17, Paulo diz aqui: porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Ou seja, ele está colocando agora o efeito da graça de uma forma muito superior ao efeito do pecado que entrou por um só. Muito mais, se o pecado reinou, se a morte reinou pela transgressão de um, muito mais agora a graça e a sua dádiva transbordará e reinará sobre muitos homens. Maravilhoso! Tudo isso vai culminar no último versículo dessa leitura que vamos fazer, que é um versículo muito conhecido por todos. Mas vamos continuar, versículo 18, Paulo dizendo assim: portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos, para quê? Para a condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação, que produz o quê? Vida. Amém? Então, da mesma maneira que o ato pecaminoso de Adão trouxe condenação e morte, agora, pelo ato de Jesus, toda a ira de Deus é manifesta em Jesus, para que o Senhor, agora olhando para mim e para você, não veja mais com os olhos de ira que olhou para Jesus ali no Gólgota, mas olhe para nós e veja em nós agora aqueles que foram justificados gratuitamente pela sua graça e o seu amor. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, justificados pela fé, agora, irmãos, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem esse ato de salvação, sem o Senhor Jesus, nós não teríamos paz com Deus. Antes, nós seríamos alvo da sua ira. Mas o Senhor irou-se conosco, sim, mas toda a sua ira foi manifesta no Filho. Já tratamos disso nas aulas anteriores, principalmente quando falamos do capítulo 3. Toda a ira do Pai se faz justiça no peito, na vida, no sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, para que agora eu e você sejamos encontrados justos. Pela nossa justiça? Não. Pela justiça dele.
por obras que realizamos, não, pela justiça dele, pelo ato salvífico de Cristo, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, justamente para quê? Para que ninguém se glorie. Então, o versículo 18, falando dessa condenação, ele leva ao que produz vida. Versículo 19, ele vai dizer: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos são feitos justos. Amém? Esse versículo é um dos versículos mais famosos desse texto de Romanos capítulo 5. Versículo 20, ele diz: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Se ressaltasse. Ou seja, o pecado, ele é levado a grande evidência quando colocado sobre a luz da lei. A lei mostra os pecados, mas ela não resolve o pecado. Ela não dá fim no pecado. Ela apenas evidencia o pecado. E agora então chegamos num dos textos mais famosos também desse capítulo, onde Paulo, de uma maneira tão maravilhosa, ele diz: mas aonde abundou o pecado, a graça foi superabundante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Algumas versões podem dizer: mas onde o pecado se ressaltou, a graça foi mais ainda evidente. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. E o versículo 21, para encerrarmos, nos diz: para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O capítulo 6, nós não vamos entrar nele, mas o capítulo 6, ele começa dizendo: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Eu vou parar por aqui, mas eu quero lembrar vocês a respeito da forma com que o capítulo 3 inicia. Lembra quando o capítulo 3 se iniciou, onde Paulo dizendo assim: qual é a vantagem então do judeu, a utilidade da circuncisão? E aí ele vai colocar num emaranhado daqueles que queriam levar a doutrina, versículo 7 do capítulo 3, onde ele diz: mas se, para a glória de Deus, a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, por que ainda sou julgado pecador? E por que não dizemos, como alguns afirmam com calúnia, que dizemos: façamos o mal, para que venha o bem? Vocês entendem que Paulo está tratando sempre com muita verdade, com muita força, assuntos que, vez ou outra, ele volta a tratar com tons diferentes, com palavras diferentes, mas aquela era uma teologia, era uma teoria demoníaca, mentirosa, que queria tornar Deus mentiroso, dizendo para o homem: quanto mais você pecar, mais a graça vai ser manifesta na sua vida. Não, irmãos. Capítulo 6, capítulo 5 termina, iniciamos o versículo 1 do capítulo 6 dizendo: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum, porque ele vai dizer: nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Porque eu e você, irmãos, quando fomos justificados, fomos habilitados por Deus e pelo seu Espírito Santo agora, que é manifesto em nossas vidas, para uma nova vida em Cristo. Paulo dizendo na sua carta, ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Coríntios capítulo 5, versículo 17,
fala da nova criatura, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ou seja, esse velho homem pecaminoso, pecador, alvo da ira de Deus, ficou para trás. Tudo se fez novo. Aquele pecado que havia, sim. Aquele pecado, até que você tenha um encontro com Cristo, sim. Esse pecado, é disso que o versículo 20 do capítulo 5 está tratando. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que ninguém se julgue e pense que pela sua multidão de pecados não poderá se achegar a Cristo. Vinde a mim como estás, e de maneira nenhuma eu os lançarei fora, diz o Senhor. Se a multidão de pecados é muito grande, fica tranquilo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a partir de agora, quando a graça é manifesta sobre a sua vida, você agora se torna uma nova criatura e não traz consigo esse pensamento. Muito pelo contrário, você vai querer viver uma vida de devoção, uma vida de santidade ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a vivermos dessa maneira, de modo digno daqueles que são chamados, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 4 da carta aos Efésios. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Eu te dê uma semana de bênção e paz, em nome de Jesus.